Olá, sejam muito bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre o mercado de seguros corporativos e a influência do gerenciamento de riscos nas operações dos clientes. Eu sou Glória Vanik e está no ar o segundo episódio da terceira temporada, que dessa vez traz um tema especial. Especialista traz especialista. E hoje a gente está com o estúdio montado aqui na Volkswagen Financial Services. E eu tenho, olha só, dois especialistas incríveis nessa jornada, convidando aqui, muito obrigada pela presença, o especialista da Sompo, Adailton Dias, que atua como diretor executivo de subscrição, gerenciamento de riscos e resseguros. Tudo bom, Glória? Prazer. Não é a primeira vez que nos vemos nas Não. temporadas do SompoCast. E o especialista daqui da Volks, o Mário Pinho, que é Head de Seguros Industrial da Volkswagen Financial Services. Olá, Bem-vindo, Glória. Mário. Prazer, Tudo muito bem? obrigado pelo convite. Um prazer. Obrigada por nos receber aqui, né? É um prazer. Vamos lá, então. Vou começar com o Mário, nosso anfitrião, pode ser? Com certeza. Então tá bom, para entender exatamente nesse nosso papo como que a Volkswagen Financial Services se posiciona dentro do mercado brasileiro. Mário, conta pra gente. Boa, Glória. Então, a Volkswagen Financial Services hoje ela tem uma plataforma de mobilidade para entregar serviços para os diferentes clientes que ela possui, né? Tanto clientes pessoa física como pessoa jurídica, que não fica única e exclusivamente na questão do financiamento, né? Então, assim, é uma plataforma bem robusta que a gente poderia dizer que hoje nós temos para atender, que vai além do financiamento para produtos de consórcio, produtos de seguro. Nós temos uma locadora, né, que ela oferece tanto situações para poder fazer a gestão de frotas, né, como também a alocação de veículos para a pessoa física, além de financiamento para veículos usados, né. Plataforma bem robusta que hoje nós temos dentro da nossa estrutura. E com isso, tendo a parte de seguros como um dos pilares de produtos dentro da nossa estrutura, a gente tem uma corretora cativa dentro do grupo, né? E essa corretora cativa, além de vender seguros para a pessoa física que vai adquirir seu veículo na rede de concessionária, por exemplo, nós conseguimos trazer também as demandas de dentro do grupo Volkswagen para o nosso intermédio na corretagem, né? Então, dentro desse perfil de atuação, a gente trabalha com demandas de seguros que são contratados globalmente para o grupo Volkswagen, né, que são negociados diretamente pela nossa matriz lá na Alemanha, como também demandas locais. E aqui no caso, a gente pode até utilizar como um exemplo importante o seguro de transportes, né? Que fazemos junto com a Sompo. A Sompo é nossa parceira, nossa seguradora nesse ramo de produto que ele é muito, mas muito complexo, muito desafiador. O que seria o seguro de transporte, só para a gente entender? Claro, o seguro de transportes, trazendo aqui para o nosso universo, né? Para o grupo Volkswagen, a gente está falando principalmente do transporte de veículos e transporte de peças. Tanto as questões de importação e exportação que nós temos, também toda a parte do transporte nacional que acontece no nosso país. A gente está falando do Brasil, um país de dimensões continentais, Certo. e a maior parte do transporte que é realizado por aqui acaba sendo no modal rodoviário. Então aqui a gente tem o que a gente chama de risco Brasil, né? Então diversos desafios para serem segurados dentro dessas características, e aqui sim a gente precisa ter sempre pessoas especializadas, não só para poder tratar desse risco dentro da própria companhia, como a seguradora que nos vai dar suporte diante de tantas situações. Então, aquelas peças que a gente precisa na concessionária, ou o carro quando a gente vai comprar, que é transportado desde o porto, por exemplo, até a concessionária, isso é que vocês se preocupam agora junto com a Sompo para fazer esse transporte e o seguro de todo esse trânsito para lá e para cá, é isso? Exatamente. De maneira em geral, a gente tem como responsabilidades as marcas do nosso grupo fazer a entrega dos veículos para a rede, né? Então, é de responsabilidade da marca entregar um veículo em perfeito estado de qualidade, né? Claro. No final, você tem um cliente final esperando por isso, né? Então, qual que é a maneira que a gente tem como garantir esse risco, né? Principalmente a garantia financeira? O seguro de transportes. Perfeito, maravilha. E você acompanhou essa relação do grupo Volkswagen com a Sompo desde o início. Eu queria saber quais são os principais avanços que você percebeu nessa parceria ali de quase 10 anos. Sim. A Sompo atua com a gente desde 2018, né?
E ela já veio com uma proposta muito inovadora no que diz respeito à prestação de serviços. Só que ao longo desse tempo a gente conseguiu ter diversas evoluções, principalmente no que diz respeito à parte sistêmica, parte de regulação de sinistros, atendimento junto à nossa rede de concessionárias, o que traz um avanço muito grande. Mas o principal ponto aqui, quando a gente vai falar da parte de seguros, e para este tipo de ramo, que é seguro de transportes, e vai além da indenização em caso de um sinistro, é o gerenciamento de riscos. E isso aqui a gente teve uma evolução significativa ao longo do tempo, principalmente com a implantação da central de monitoramento e diversos trabalhos que foram feitos ao longo desse ano, não só para entender melhor a operação, mas para que a gente possa dar suporte e subsídios às nossas marcas de melhores práticas e principalmente para evitar o sinistro. Perfeito. Adailton, queria entender agora sobre o outro lado, né, dessa parceria. O que torna essa operação da Volkswagen Financial Services um case estratégico dentro da Sompo? Bem, trabalhar com o Mário e toda a equipe, né, e o grupo Volkswagen nos proporciona a cada dia desafios inovadores para que nós possamos atender a demanda de entrega do veículo no concessionário na melhor qualidade possível. A Sompo, né, ela segurou em 2024, no segmento automotivo, mais de 100 bilhões de reais. Isso só foi possível porque no início da nossa história, nós contamos com a Volkswagen e com a experiência do transporte de peças até chegar à fábrica, ou a experiência da importação dos veículos, a permanência desses veículos no porto, a exportação dos veículos e também toda a distribuição no território brasileiro. Ou seja, o veículo sai da fábrica e vai para o concessionário. Imagine contar, Glória, com uma empresa, um grupo como esse que tem toda essa capilaridade. Isso nos deu uma vantagem competitiva gigante. Puxa vida, né? Vocês já saíram PhD. Então é por isso, e contar também com pessoas como o Mário, a equipe do Mário, a equipe de gerenciamento de risco, e ter esse diálogo, essa abertura. O Mário nos proporciona isso, todo o grupo Volkswagen, com os transportadores, também é um papel muito importante, eles que estão transportando toda essa carga, os cegonheiros aí, né, no nosso país. Então, isso facilitou bastante a nossa vida, né? Maravilha. Ô, Mário, a gente sabe também que vai muito além, né, da proteção contra perdas, essa questão dos seguros. Eu queria que você explicasse para a gente como é que ela pode agregar valor a todo o processo. Sem dúvida, Glória. Então, quando a gente vai falar de seguro de transportes, eu costumo normalmente dividir essa questão em 3 pilares, tá? Primeiro é a questão técnica do seguro. Aqui a gente precisa entender profundamente quais são as necessidades das nossas marcas, quais são as necessidades dos nossos clientes, e a gente conseguir transferir isso para eventuais coberturas securitárias, né? Então, conhecer a operação a fundo, entender, fazer as visitas necessárias e tudo mais, é o que traz o conhecimento técnico para que a gente consiga apresentar para as nossas marcas coberturas robustas e que vão estar garantindo a operação como um todo. O segundo fator é a experiência no momento de um sinistro. E aqui é a experiência do cliente, é o que o cliente espera receber no momento e que eventualmente ele pode ter um problema. Então o processo de regulação de sinistros ele tem que funcionar de uma maneira muito adequada, né? Ágil e sem muita burocracia. Então este é um segundo ponto que é de fundamental importância para que a gente consiga atender a operação de uma maneira adequada. Perfeito. E o terceiro, como eu já tinha comentado anteriormente, é a gestão de risco, porque a gestão de risco ela traz melhoria para o processo. Atuando nesses 3 pilares, a gente consegue sim melhorar toda essa cadeia que envolve a questão do seguro de transportes. Quer complementar, Adailton? O Mário foi bastante feliz aí nos pontos que ele colocou, né? Para nós, um grande orgulho é quando nós vemos o veículo sendo transportado naquela cegonha, né? E a gente olha e fala assim, a história da Volkswagen, do grupo Volkswagen, ela se complementa com a história do nosso país. E nós olharmos ali a Sompo, onde você tem um gerenciamento de risco, onde nós temos trabalhado, onde nós provemos soluções, não só uma apólice, a apólice qualquer companhia pode prover, pode dar essa apólice, mas entender exatamente as coberturas que nós falamos, tailor-made, como fosse um alfaiate preparando aquele terno, aquele vestido, né? É o que nós fazemos hoje para o grupo Volkswagen. Então a gente prepara, a gente tem um orgulho
imenso em saber que aquele veículo vai sair da fábrica, vai chegar no concessionário e nós fazemos parte desse processo. Então, não é só uma parte de uma apólice seguro, vai muito além, é uma experiência e a solução que a gente está provendo, até olhando, quando eu passo, Glória, na rua, e eu vejo uma árvore, e às vezes aquela cegonha passa, e pode ser que aquela árvore acaba tendo um probleminha, então a gente passa, olha, precisa podar essa árvore, precisa corrigir isso aqui, precisamos ver como ser feito, para evitar que tenha algum tipo de problema durante transportes. Perfeito. Você falou muito dessa questão de fazer exatamente sob medida. Inclusive, vocês criaram painéis, é isso mesmo? Painéis de indicadores para analisar a movimentação das peças e dos veículos. Eu queria que você explicasse como é que essa iniciativa tem ajudado no gerenciamento de risco. Olha, nós temos um volume, né, como eu mencionei, mais 100 bilhões de dólares de movimentação. Você imagina o que dá para criar de análises com base nisso. Com base nisso, nós podemos ver quais são as rotas, melhores rotas, qual o tipo de veículo para evitar na hora de colocar na cegonha, onde ela tem que se posicionar, na parte superior, na parte inferior, como deve ser feito o descarregamento desse veículo, como deve ser feito o carregamento. Então, todos esses detalhes, como abrir uma porta do veículo, que lado abrir essa porta, ou seja, se quem está manuseando esse veículo deve usar uma aliança, usar um cinto, usar uma roupa, por quê? Porque qualquer coisa, parece mais simples possível, se passar no veículo 0 quilômetro, que é um sonho de quem comprou aquele veículo, receber em perfeita Com qualidade. aquele cheirinho de carro. Aquele cheirinho, Glória, quem nunca, né, falou, eu vou buscar aquele meu carro, aquele cheirinho, entrar e vai, carro 0 quilômetro, né? E nós proporcionamos isso. Então, uma aliança, um cinto, qualquer coisa que possa, um anel que possa, na hora de manusear o carro, acontecer, porque tem a operação de carga, descarga, manuseio, nós tomamos todos esses cuidados. Até a mofadinha a gente coloca na carreta para evitar que tenha qualquer tipo de dano. Não é verdade, Mário? É verdade. Isso daí é um ponto que é de muita atenção em todo o processo logístico, né? Porque exatamente a gente vai aprendendo e vai evoluindo de acordo com as ocorrências e acontecimentos que aparecem, né? Então, todo cuidado durante o processo de gerenciamento de risco e aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo do tempo são capazes de nos trazer medidas que vão trazer mais segurança para o processo como um todo. Muito bom. Tem algum exemplo prático, Mário, que você possa trazer para a gente, assim, que mostra o gerenciamento de riscos fazendo diferença na operação ali da Volkswagen Financial Service? A gente teve, até um pouco em cima disso que o Adailton comentou, nós já tivemos algumas situações, alguns modelos específicos, que era muito importante fazer a análise desde a chegada desse veículo do porto até a entrega à rede de concessionária. E aí sim, pudemos fazer o acompanhamento da viagem como um todo. Os locais onde ele parava, as trocas de responsabilidade, as estradas nas quais os caminhões cegonheiros eles passavam. Foi feito todo um trabalho muito detalhado para que a gente pudesse avaliar eventuais gaps e principalmente para trabalhar de maneira proativa para evitar danos. No final é aquilo que já foi previamente comentado, né? O cliente final está esperando aquele carro. Né? Perfeito. Então a gente precisa entregar isso daí com qualidade. Uma outra situação também que foi muito característica, eu lembro que isso daí foi pós-pandemia, chegou um certo momento que as empresas começaram a retornar de maneira em geral, né? E a busca por embarcadores aumentou de maneira considerável. Né? E uma das nossas empresas aqui do grupo, ela precisou buscar alternativas, né? Buscar novos fornecedores desse tipo de serviço. E a gente pôde fazer um trabalho, sim, aí com o auxílio da própria SOM, pôde fazer, inclusive, vistoria na embarcação, para verificar a melhor maneira de posicionar esses veículos dentro do navio, como que deveria ser feito para que isso daí pudesse acontecer de uma maneira desejável. E foi um trabalho muito, muito importante, muito fantástico, porque isso daí normalmente não faz parte de uma atuação de seguros dentro do mercado. Isso daí foi um trabalho totalmente diferenciado. Como os detalhes fazem diferença e a gestão de dados também, né, Adailton? Também. Então, hoje nós temos um banco de dados que a gente consegue ver o tipo de veículo, se tem algum posicionamento melhor,
as concessionárias, que rota deve ser utilizada, que tipo de gerenciamento de risco a gente tem que colocar ali. Quando você está na rodovia, Glória, você olha aquela carreta, aquela coisa grande, né? E o próprio nome diz, é uma cegonha. É uma cegonha, Não é uma verdade. cegonha? Quando você remete à cegonha, está trazendo alguma coisa com muito carinho, com muito cuidado, né? Sem dúvida. E nós, da Sompo, nós temos que cuidar como se fosse um bebê chegando na maternidade e nós cuidamos desse veículo chegando no concessionário. Não, é muito importante para que, com todo esse cuidado, com todo esse carinho, que possamos crescer junto com o grupo Volkswagen. Essa é a nossa missão. Um crescendo, o outro cresce junto. Cresce junto. Perfeito. E a Sompo é a única seguradora do mercado que tem uma central de monitoramento próprio. Eu queria que você trouxesse para a gente como é que isso se reflete na prática para um cliente do porte da Volkswagen Financial Services. Então, como o próprio Mário falou, os desafios são gigantes, né? Transportar veículos no todo o território brasileiro, né? Todo o território brasileiro. É um desafio, né? Desafio, país de dimensão continental, né? Então, E com uma variação tão grande de norte a sul. de né? características, É verdade. Então, como o Mário falou, em 2018 nós vimos a necessidade de evoluir. E evoluir era criar uma gerenciadora de risco, uma central de monitoramento que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Algumas pessoas no mercado falaram, aqueles executivos da Sompo não devem estar passando bem, né? Porque vai trazer uma responsabilidade gigante. Você imagina, tá monitorando carga, sabendo onde o veículo está, evitando o roubo de carga. Então a Sompo foi a pioneira e única até hoje, tá, no mercado segurador que vai além do seguro. Criou uma central de monitoramento. Isso proporciona que os riscos que estão dentro da nossa central, que é aproximadamente 15% de todo o nosso negócio, ali nós colocamos mercadorias de altíssimo riscos. Então, por exemplo, transporte de peças tem um mercado paralelo muito forte. Sem dúvida. Né? E por isso, infelizmente. E por isso nós temos todo um cuidado desse tipo de produto estar dentro da nossa central. Os produtos que estão dentro da nossa central têm um índice de perda 50% menor dos índices que estão fora da nossa central. Nossa. Isso é um ganho gigante. Você imagina você comprar uma peça e chegando lá essa peça por algum motivo chegou avariada, chegou quebrada, um farol, etc. Né? Para que isso não aconteça, exatamente foi por isso que nós criamos a nossa central de monitoramento. Nós acompanhamos o veículo do ponto A até a entrega no ponto B, que no caso é a concessionária. E no momento que não há nenhum tipo de dano, você fica feliz, porque você chega na concessionária, você pega a sua peça, né? E aí, efetivamente, isso também traz uma experiência positiva para a marca. E é isso que nós fazemos com a criação da nossa central, que no último ano monitorou mais de 140 bilhões de reais de cargas, diversas cargas. Impressionante. Ele traz cada número que me impressiona aqui. Ô Mário, e além do setor de transportes, onde mais você vê oportunidade de crescimento dessa parceria junto com a Sompo? Até uma modalidade de seguros que eu já cheguei a comentar algumas vezes com o Adailton, e assim, quando a gente vai trazer para dentro do grupo, é algo que é muito demandante, tá? Seguro garantia. Isso. Seguro garantia, basicamente, o que é? É você cumprir obrigações contratuais, né? E aqui dando alguns exemplos bem rapidamente, desde um contrato que você tenha com um comprador de entrega de um número X de veículos num período pré-determinado, e se caso isso daí não for cumprido, você tem uma multa pré-determinada dentro desse contrato, você pode apresentar um seguro garantia como condição para cumprimento desse contrato, ou até demandas tributárias, situações que estão sendo discutidas perante ao ambiente judiciário, e existe uma série de questões até serem analisadas, muitas vezes a empresa precisa apresentar um tipo de garantia, né? Sim. Normalmente, em vez de ficar com o valor preso numa questão como essa, o seguro garantia cobre esse momento para que a empresa continue rodando com o seu valor, né? Exatamente. Você não tem que fazer o depósito judiciário e ela acaba sendo financeiramente muito mais econômica do que, por exemplo, uma carta-fiança, que até às vezes acaba consumindo o próprio crédito que a empresa tem com instituições financeiras, né? Imagina
para empresas do nosso tamanho, a quantidade de demanda que temos para esse tipo de seguro. Então, assim, quanto mais seguradoras nós tivermos aptas a oferecer limites de seguro garantia, é importante para nós. Para fechar aqui, eu queria que vocês dois trouxessem o que vocês acreditam que faz uma parceria entre seguradora e empresa durar e realmente funcionar. Então, acho que é principalmente auxiliar no nível de entrega para o nosso cliente. Eu acho que esse que é o ponto principal. A gente conseguir fazer a entrega desejada para os nossos clientes é o que faz a parceria ser prolongada. Se caso não estiver entregando, a gente vai ter problema, vai ter toda aquela questão para ser alinhada e discutida, e isso daí acaba atrapalhando muitas vezes as parcerias, né? Então, está em linha, está trabalhando. Outro ponto que é muito importante, a fomentação da cultura de seguros, né? Seguros, muitas vezes, acaba sendo visto de maneira meio que escanteada, né? E a gente trabalha muito nesse sentido dentro do nosso próprio grupo até, para que as áreas internas elas conheçam, faça com que o tema seguro participe das suas discussões, né? E a gente precisa ter parceiros para conseguir fazer que isso daí caminhe junto. Acho que a gente está indo num caminho muito bem, de muito aprendizado, de muita evolução, mas também de muita entrega, porque como vocês podem imaginar, o tamanho da operação ela é muito significativo. Sem dúvida. Diga, David. Bem, acho que a base de tudo, Glória, Mário, é a questão da confiança, a responsabilidade, né, de entregar aquilo que se promete, né? É o tipo de coisa que numa operação como o Grupo Volkswagen, né, as dimensões, o número de players envolvidos, as concessionárias, os transportadores, né, o volume de veículo que é vendido e entregue, a marca Volkswagen. Então, de todo o grupo, é importante que aquilo que se promete se entregue. E se entregue com qualidade. E que não se acomode dizendo, acho que está bom. Nós estamos sempre buscando fazer algo diferente. Falamos agora há pouco da criação de uma central de monitoramento. Isso. Temos utilizado a inteligência artificial. Temos feito análises preditivas, não mais olhando pelo retrovisor, mas olhando para o futuro. O que nós podemos fazer para contribuir com o Grupo Volkswagen. Então, não podemos, em hipótese alguma, nos acomodar. Tá? Nós precisamos a cada dia, e eu sinto isso na pele, a responsabilidade de um grupo como esse. Tá? Então, em todos os momentos, eu estou ligado assim. Cada momento, quando se fala do Grupo Volkswagen, uma notícia, o que está acontecendo no exterior, os lançamentos, enfim, tudo isso a gente precisa estar bem antenado. E nessa terceira temporada, eu sempre peço no final de cada episódio para que os nossos especialistas tragam uma mensagem final, uma reflexão, alguma mensagem que vocês queiram deixar para quem está acompanhando. Quer começar, Mário? Pode ser. Então, eu acho que a mensagem final ela vai muito em linha a isso daí, né? O cuidado que a gente tem que ter no que diz respeito a todas essas operações no qual a gente acaba tendo uma responsabilidade, né? Situações como a do nosso grupo, que elas são tão robustas, tão grandes, né? A gente precisa muitas vezes estar atento a diferentes detalhes, a diferentes situações que norteiam o nosso dia a dia. E poder ter essa aproximação, né? Ter toda essa questão de seguros englobada dentro das discussões que norteiam e que estão dentro de todo o nosso processo faz muita diferença no nosso dia a dia, né? O aprendizado que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e a condição que a gente tem de poder dar uma garantia para dentro das nossas empresas é o que faz o diferencial, é o que acaba nos levando nessa trajetória no dia a dia da atividade de seguros. Então, de certa forma, eu sinto muito orgulho de estar dentro desse tipo de atuação, de estar dentro desse ramo, porque no final eu enxergo o valor em cima da atividade que eu exerço, né? E é uma situação totalmente diferenciada. Adailton? Trabalhar com um grupo, né, como o Grupo Volkswagen, ele está totalmente alinhado com os valores e os propósitos da Sompo, com os meus propósitos, e isso se torna mais fácil,
por mais que a gente fale, uma operação complexa, isso, aquilo, a coisa é tão prazerosa, os desafios se tornam cada dia como se fosse um atleta olímpico. A gente tem que superar as metas, nos preparar. Então, temos nos preparado constantemente. E vocês nos encantam com tantas informações, com tanta experiência, com tanto conhecimento que vocês trazem sobre os bastidores dessa operação logística, que é uma operação robusta, é uma operação estratégica aqui dentro do nosso país, dentro desse seguro, e dentro do seguro e dentro dessa operação de parceria que vocês dois fazem também. Quero muito agradecer a Dailton e Mário pela presença aqui no Sompocast. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu também que agradeço, muito obrigado. Estar com você, Glória, sempre é um grande prazer. Obrigada. E chegamos ao fim, então, a mais um episódio, esse segundo episódio da terceira temporada do Sompocast. E vocês viram quantas vivências eles trouxeram para a gente, mostraram, né, como a parceria realmente faz diferença no mercado. A gente se vê, então, no próximo episódio. Espero vocês. Até lá.